Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho uma honra muito grande de trazer aqui mais uma vez o meu amigo querido, engenheiro civil, formado pela USP, especialista em segurança de dados, Amilcar Brunazzo Filho, que já esteve aqui várias vezes, porque todo ano de eleição eu o chamo. Esse ano, contrário ao censo, né? Eu sempre chamo no começo do ano, e esse ano eu esperei chamar no final do ano exatamente porque é um assunto bastante discutido, polemizado, debatido, politizado. Mas nós estamos aqui hoje para trazer informação válida e de qualidade, que é o compromisso do programa, e a visão técnica de que história é essa? Essas urnas são seguras, não são seguras e por que não seriam seguras? Então passo agora, boa tarde meu querido amigo, a palavra é sua. Eu queria assim que você contasse um pouco, que ele já esteve aqui várias vezes, todo ano de eleição eu chamo, e a história e chegando hoje, como é que é? Olá, tudo bem, Rosilma? Olá, jovens pensadores. Realmente, eu já não sei mais contar quantas vezes eu já estive aqui nesse programa. Quase que toda eleição a gente faz uma gravação para comentar sobre a questão da transparência e da confiabilidade do voto eletrônico no Brasil. Nós tivemos juntos numa apresentação na Santa Cecília, acho que era 2004, 2006 no máximo, né? A gente já estava falando desse assunto. É um assunto que agora, nesta eleição, foi muito politizado, apesar de ser um assunto que tem o lado político, mas tem o lado técnico e tem o lado institucional. E o lado técnico e o institucional, para mim, são os importantes. O lado político, ele acaba sempre entrando no meio, né? O presidente Bolsonaro, ele comprou essa luta e acabou politizando, e agora quem fala de voto eletrônico é bolsonarista ou é anti-bolsonarista. Quer dizer, eu já fui chamado durante aquela época, em 2002, eles diziam que eu era brisolista, porque era o Brizola que defendia a questão da transparência eleitoral, e agora o pessoal diz que eu sou bolsonarista. Não sou bolsonarista, como não era brisolista, estou defendendo a questão técnica, tentando explicar para os eleitores brasileiros onde está o defeito, o problema, né, da inauditabilidade do voto eletrônico no Brasil. E vamos aqui fazer alguns comentários. Surgiram muitos relatórios dessa eleição, está uma discussão agora até se a eleição foi legítima ou não, por outros aspectos além da urna eletrônica, mas tudo isso está muito embolado, né? A gente tem que tomar cuidado para filtrar a parte política, para falar só da parte técnica, que ela é clara, é aceita no mundo inteiro, essa visão que a gente traz, que a gente apresenta, não é só aqui no Brasil que a gente fala disso. E tudo que chega a mim, porque você sabe que nós vivemos, não só hoje, é que hoje a gente tem mais acesso do que antes, porque antigamente a gente esperava o jornal chegar para saber o que estava acontecendo. Hoje não. Hoje nós somos bombardeados com as informações de todas as fontes, agora está ao contrário, né? Os jornais da TV que procuram informação. Exatamente. E o que eu acho perigoso, e o que eu tenho até combatido um pouco nas redes sociais, porque a minha posição também é técnica, porque uma vez a gente tendo conhecimento, é que nem a história do Adão e Eva, né? Uma vez você provando do fruto do conhecimento, jamais você voltará a ser ignorante. Então, eu me lembro que em 2014, quando teve lá o problema da Dilma e do Aécio, que o Aécio já estava considerado vencedor e de repente teve uma reviravolta e por um pequeno número de votos a Dilma ganhou. O PSDB na época, na pessoa do deputado federal Carlos Sampaio, que foi reeleito agora, promotor de justiça e que hoje é deputado federal, pediu auditoria das urnas em 2014, sei que você acompanhou, e eu li no jornal na época uma noticiazinha desse tamanhinho dizendo que as urnas eram inauditáveis, foi o resultado dessa eleição. E por incrível que pareça, né, Amilcar, chega-se a essa conclusão,
faz-se a lei. Quantas leis já houve que não entraram em vigor? Já foram 3 aprovadas e caíram antes de entrar em vigor, e teve a 4ª agora, que seria uma PEC, né, que não chegou nem a ser aprovada. O STF interferiu e derrubou a lei antes dela ser aprovada. Então e eles falam, 4 vezes a lei. O que eles falam é que não pode haver o recibo impresso do voto, quer dizer, não é voto impresso, não é aquela história de que vai voltar, não sei o quê, não vai voltar nada. Né? É o recibo impresso do voto, não cai na mão da pessoa que vota, ela cai numa urna de lona para depois fazer uma auditoria por amostragem. Se sorteia lá um determinado número de urnas Ou no Brasil. auditoria específica, né? Se está com dúvida em algum ponto, vai lá e conta, né? Exatamente. Então, que isso fique claro, porque as pessoas divulgaram e têm divulgado isso, né, bastante. E me parece que essas leis acabam não entrando em vigor, né, porque ela tem um tempo de vacatio legis para entrar em vigor, e acabam não entrando em vigor. Vem sempre aquela história de que o voto, há uma vulnerabilidade porque o voto pode ser conhecido e o voto não pode ser conhecido, é secreto, então seria inconstitucional, enfim. Mas, veja, esse temor, se a pessoa analisar um pouquinho, você chega ali, o cara digita e abre para você votar. Quem garante que ele não vê quando você digita? É uma coisa que eu sempre me ocorreu. Ele abre, bota todos os seus dados lá, pode votar, e você vai lá, vota, acabou. Quem garante que ele não tem acesso ao seu voto? E o pior problema é quem garante que o seu voto foi gravado na urna. Aí vem, e qual é o nosso grande problema, Amilcar? Explica. Olha, essa questão do Por que recibo impresso do voto? Por que ele é necessário? A gente chama de voto impresso conferível pelo eleitor. É conferível que o eleitor, se quiser, não precisa conferir também, mas está lá para se quiser ser conferido. Essa é uma teoria, isso daí é incrível, é uma teoria técnica, né? Foi proposta no ano 2000 por uma professora PhD norte-americana, chamava Rebecca Mercury, esteve aqui no Congresso Brasileiro, na audiência pública em 2021, contando essa história. Ela propôs isso no ano 2000, porque era para resolver o problema de que o eleitor vota na máquina de votar eletrônica, que grava o voto direto, e ele não sabe se o voto que ele viu na tela, digitou, viu, confirmou, se o que ele viu é o que foi gravado. Quer dizer, o que está na tela é uma coisa, o que está gravado é outra coisa. Pode ser outra coisa. E ela propôs, então, esse que eles chamam em inglês Voter Verified Paper Audit Trail, trilha de auditoria em papel conferível pelo eleitor. A ideia é a seguinte: o eleitor vota no voto eletrônico, a urna imprime o voto, mostra para o eleitor através de um visor, o eleitor vê esse voto, ele não pega na mão. Se o voto impresso que ele vê registrado lá no papel estiver correto, ele confirma e cai numa urna normal. E o voto eletrônico segue o caminho normal, é gravado no arquivo que é chamado Registro Digital do Voto. Então fica o Registro Digital do Voto do lado e o voto impresso conferido do outro. E você pode auditar um ou audita o outro. Você pode ver se o voto impresso está igual ao eletrônico, o eletrônico está igual ao impresso. É só essa proposta que foi aceita no mundo inteiro, apenas o Brasil continua com essa versão. Na verdade, tem Butã e Bangladesh também ainda usa esse modelo. Os outros países que usam urna eletrônica, porque o pessoal fala que a gente é contra a urna eletrônica. Não, tem muitos países usando urna eletrônica com o voto impresso, que a gente chama de urna de segunda ou terceira geração, e funciona bem, não viola o voto, não identifica o voto, não faz nada disso. Então, quem defende a urna eletrônica sem voto impresso é porque não conhece o que está acontecendo no mundo, não conhece a teoria, não conhece são trabalhos e mais trabalhos de PhDs e o inventor da assinatura digital, que é o criptógrafo mais famoso do mundo, ele escreveu um artigo explicando por que tem que ter voto impresso na urna eletrônica. Né? Porque muitas pessoas falam assim. A gente sabe que são falácias, mas eu queria que você mostrasse para o telespectador por que são falácias. A urna, porque os argumentos são sempre os mesmos. Na verdade, assim, minha teoria é a seguinte: ninguém conhece nada de tecnologia, principalmente essas autoridades aí que dão entrevistas, né? O próprio presidente, por não conhecer, acabou prejudicando uma luta muito séria, que é o recibo impresso do voto.
Mas as pessoas falam o seguinte: mas a urna não é ligada na internet, então não é passível de que entre hacker. A gente confirmou na tela, então é impossível, porque aí a zerésima aparece zerada no início, zerada no fim, e com o que foi apurado, então é impossível. Então você que é especialista em segurança de dados, como seria possível uma pessoa digitar uma coisa e aquele voto... Eu vou responder sim, Rosângela, mas só deixa eu falar um detalhe que é muito importante. As pessoas confundem muito todo o processo eleitoral como um todo. O processo eleitoral é dividido em duas etapas bem distintas, bem separadas, que rodam equipamentos diferentes. A primeira etapa é a etapa em que você vota, você registra o seu voto no equipamento, e esse voto fica registrado lá, gravado de algum jeito. E no final dessa etapa sai o que é chamado boletim de urna, o resultado da apuração daquela urna. É a primeira etapa, ocorre nas urnas eletrônicas. A segunda etapa é a totalização. Esses boletins de urna são transmitidos para os cartórios eleitorais, para os tribunais eleitorais, e lá se faz a totalização. A totalização ocorre nos computadores do TSE. São software diferente, equipamento diferente, momento diferente. Então, a votação e o registro do voto na urna é um momento, e a totalização é o segundo momento. A auditoria desses processos são independentes. Você tem que auditar a urna eletrônica e tem que auditar a totalização. A totalização dá para auditar. Isso no relatório do PSDB de 2014 nós falamos. Fizemos a auditoria da totalização e não encontramos problemas. Agora o relatório das Forças Armadas fala, fizemos a auditoria da totalização e não encontramos problemas. Então a totalização dá para auditar. O problema é a urna eletrônica. Não dá para saber se o voto que o eleitor viu na tela é o que foi gravado. Esse sistema brasileiro de votação urna eletrônica de primeira geração é chamado de sistema dependente de software. Ou seja, depende que se o software for honesto, você vota, ele vê, você grava, você aperta, ele grava corretamente, se ele for honesto. Se ele não for honesto, você olha, vê o teu voto, confirma. Ele não vai pôr a foto do outro candidato, ele vai pôr a foto do seu candidato para você ver. Você vai confirmar, ele vai gravar o voto para o outro. Você não vai ver o que ele gravou. Nenhum brasileiro, desde 1996, viu um único voto seu. O voto que é gravado e depois totalizado. O que a gente vê é o voto na tela, é o voto em potencial. Então, basta o programa da urna. Nessa urna que é chamada urna dependente de software. Basta o software, o programa do computador da urna está deturpado, ele grava errado. Então não adianta você ver a zerésima que tinha antes, não adianta ver o BU, que é a soma total, não adianta ver na tela o que você quer, o problema é quando você confirma o que grava. O que grava, ninguém vê, nenhum eleitor vê. É isso no Brasil, nenhum eleitor vê. É isso que o relatório, esse relatório da Defesa, né, do Ministério da Defesa, feito pelas Forças Armadas, fala em software maliciosos. Isso. Agora me diga. O problema é o seguinte, como a gente vai fazer para saber se o software está na urna, está correto ou não? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Na prática é impossível. Tá? A auditoria do PSDB 2014, essa auditoria das Forças Armadas agora relataram isso. Não foi possível determinar se o software que está na urna é o que a gente viu, é o que está na urna. Falaram, não, mas o código é mostrado, está aberto para os técnicos que quiserem ver. Está aberto, mas em que condições? Você entra o relatório das Forças Armadas deixou bem claro, né? Você entra numa sala só com papel e lápis na mão, e põe um computador na sua frente que apresenta 17 milhões de linhas de código. Sim. E você tem que ficar olhando para aquilo lá e tentar descobrir se está certo ou não. Tem um monte de erro, ficou comprovado agora pelo relatório do PL. Erro não de desvio de voto, erro de funcionamento. Sim. E você não consegue descobrir se ele está errado ou não. Aí a Força Armada pediu agora, nós pedimos em 2014, dá para eu testar esse software, para eu compilar ele, rodar, simular uma votação para ver se ele está funcionando direito? O TSE não permite, nunca permitiu, nunca nenhum técnico pôde testar o software da urna eletrônica. O Ministério da Defesa fez um documento que está à disposição na internet, é só procura lá no Google, relatório das Forças Armadas, e eles encaminharam para o TSE através do Ministério da Defesa, e tem como se fosse um ofício na frente, em que eles fazem, quem não quiser olhar, porque o relatório tem 64 páginas, que também é público,
tá? Porque a administração pública tem que ser transparente, não existe isso de sigilo, tem que ser transparente. Então, a capa que encaminhou esse relatório para o TSE pelo Ministério da Defesa fala exatamente isso que o Amilcar está falando, que há a possibilidade de softwares maliciosos entrarem na programação e não há como detectar isso, porque isso, inclusive, não é permitido. Está escrito isso lá. Esse relatório das Forças Armadas, eles foram bem objetivos, bem mais do que nós somos em 2014. Mas você disse que são bem semelhantes, né? Não, o nosso relatório tinha 216 páginas, os deles têm 64, mas o relatório mesmo só tem 21, o resto são os anexos. Né? Sim. Eles foram bastante concisos e muito objetivos, mas as conclusões são é incrível como são exatamente iguais, né? A gente está falando, olha, pudemos auditar a totalização, não encontramos problemas, não pudemos auditar o software da urna, não tem como saber se o software que está na urna é o software que foi mostrado para a gente, não tem como, o TSE não permite, nunca permitiu. A gente denunciava isso em 2002, foi redenunciado agora em 2022. Não tem como saber. Então, se tiver um software malicioso lá, e pode ter, por que a gente faz fiscalização? Por que é permitida a fiscalização? Porque o TSE diz que o software está aberto para quem quiser olhar. Né? Os partidos podem olhar. Por que ele diz isso? O código-fonte está à disposição. Como as pessoas não sabem nada disso, ou pelo menos não sabem detalhes, tá vendo? Olha, mostraram os códigos-fonte. O que é isso e se isso adianta? O código-fonte é a linguagem como a gente escreve o programa de computador. A gente escreve uma linguagem quase humana, né? Tem vários nomes de linguagem, Delphi, C, C++, tem uma porção de línguas aí, né? São as linguagens. A gente escreve numa linguagem próxima da humana, é como o programador raciocina, escreve, se tiver tal condição, faça tal coisa, se tiver tal condição, faça tal coisa, some esse número com aquele número daquela tabela, não sei o quê, enfim, é uma linguagem humana. Isso não roda no computador. O computador, ele roda código binário, quer dizer, só linha, comandos de zeros e uns ali que ele entende. Então tem que transformar o código-fonte, que é o que a gente lê, no código executável ou código binário, que é o que vai para a urna. O que não é possível no sistema eleitoral brasileiro é saber se o código-fonte que eles mostraram corresponde ao código binário que está nas urnas. Isso não é possível fazer, porque o TSE não permite. O TSE, por exemplo, nunca permitiu. Quer dizer, a tradução, ela está censurada. A tradução e a carga. Ela está censurada. Na verdade, na verdade, o TSE não permite. Esse ano eles resolveram fazer uma abertura um pouquinho maior. Ele forneceu o código-fonte para 3 universidades. Então, 3 universidades receberam o código-fonte. Só que essas 3 universidades puderam examinar, puderam olhar, mas elas não podem compilar para ver se o compilado daquele código-fonte é igual ao compilado que o TSE vai fazer no dia lá, tem uma cerimônia oficial de lacração dos códigos, não sei o quê. Eles lá produzem o código final, o executável, o binário. As faculdades não podem ver se ela compilar e ela verificar se o compilado dela é igual ao compilado que está na urna. Eles não permitem. Não permitem, gente. Nunca permitiu. Nunca permitiram e em 2022 também não permitiram. Não permitiu. A Força Armada pediu e está no relatório. Está no relatório. Está no relatório. É compacto, é 21 páginas. O resumo do Ministério tem 2 páginas só, é fácil de ler. Está escrito literalmente, não foi possível. E é perfeitamente acessível através do Google, porque hoje é muito difícil você não ter acesso às coisas, está bem facilitado, mas quando se trata dessa linguagem mais hermética, que é a linguagem da tecnologia, por exemplo, a linguagem do código-fonte que foi aberta para as universidades, você não pode verificar se foi a mesma passada para o código binário que vai para as urnas. Eu acho que eu já contei isso aqui em algum outro programa para você. Em 2008, a gente estava lá, eu ia toda eleição, eu ia como representante do Brizola, do PDT, eu ia no PDT para analisar o código-fonte, toda eleição. Nós íamos lá, nosso pequeno grupo. E uma vez nós descobrimos um código estranho, uma coisa que a gente falou, o que você está fazendo aqui? Comparava a quantidade de votos de um arquivo com outro que estava num lugar estranho do programa, a gente não entendeu aquilo. Isso já era a véspera do dia da compilação oficial, que é em geral começo de setembro. Nós perguntamos para eles lá, tem que ser tudo através de ofício, escritinho, a gente escreveu. O que quer dizer esse código? É porque a gente não encontrou a função, ele chamava uma função lá que a gente não encontrou, no código inteiro não tinha aquela função, para a gente saber o que fazer.
Eles nunca responderam no dia, deixaram para responder no dia seguinte, que já era o dia da compilação. Aí eles chamaram a gente, falou, era eu e o Marco Antônio, que estavam lá do comitê multidisciplinar. Ele falou, olha, aquele código que você viu estava realmente com essa função, mas não tem mais, vem cá ver o código que a gente está compilando. Não tem, ó. Ele mostrou exatamente o mesmo trecho do programa e não estava lá a chamada que a gente achou estranha. E ele falou isso para nos tranquilizar. Só que, na verdade, o que ele fez foi criar uma dúvida muito maior. Ele falou, que adianta você me mostrar um código se você compila outro? Exatamente. Entendeu? E isso para a gente, que era representante oficial, estava lá para fiscalizar o código-fonte. Autorizado e tudo. E nesse relatório das Forças Armadas, eles dizem claramente, eles fizeram essa pergunta para os técnicos do TSE, até quando vocês modificam o código-fonte antes da compilação. E eles pediram, a Força Armada pediu, então, controle de versões. Tem um sistema todo elaborado de controle de versões, de código-fonte, tudo. Primeiro, nesse relatório das Forças Armadas está escrito, o TSE não permitiu às Forças Armadas, os técnicos das Forças Armadas, verificar, analisar a sequência de versões. Não dava para eles saberem se o compilado era o que eles estavam vendo. E responderam, ainda na carta ofício, está lá nos anexos, lá no finalzinho dos anexos, que a alteração do código-fonte ocorre até o momento da compilação. Ou seja, você analisa o código-fonte, eles estão mudando o código-fonte e compila outro. Então nem adianta você verificar aquilo, porque pode ser que não tenha nada a ver com o que foi passado, como você falou, código binário para fonte. Uma, duas linhas diferentes que já muda completamente o comportamento. Já muda tudo. Em 17 milhões, se tiver duas escritas... Mas eu me lembro, algum tempo atrás, que havia muitos vídeos no YouTube de programadores que fizeram gravações explicando como é possível desviar voto, fazer a programação dentro da urna, né? Como você diz, é dependente de software. Se o software for desonesto, malicioso, ele pode simplesmente, a cada X votos no fulano, Y votos vai para o outro candidato. Isso. Então, havia, não sei se ainda há, muitos vídeos. Não, havia, muitos derrubaram, outros ainda a gente acha. Por exemplo, tem um professor norte-americano que pegou a urna do fabricante brasileiro, a Diebold, lá nos Estados Unidos, fabricava lá, fabricava aqui, e pegou a urna e fez isso. Ele modificou o software e mostrou que você votava num e no final totalizava, dava um resultado diferente. Esse professor, Alex Halderman, foi convidado para participar da equipe da auditoria de 2014. Nós convidamos ele, ele aceitou e vinha. O TSE não permitiu que ele participasse porque, segundo ele, violava a segurança nacional. Sim. Mas ele viria para ver se era possível no software da urna fazer a mesma coisa que ele fez no software da mesma urna, só que no modelo americano. Sim. Então, realmente é possível. O problema é o seguinte, a gente não está dizendo aqui que o software da urna é necessariamente malicioso. Sim. O que a gente está dizendo é o seguinte, não dá para determinar se o software da urna não é malicioso. Exatamente. Não dá tecnicamente. Aliás, desde que eu te Nenhum conheço... Nenhum auditor externo consegue fazer isso. Desde que eu te conheço, que nós nos conhecemos mais ou menos em 95... Por aí, a urna entrou em 96, né? Isso. Então, desde que eu te conheço, que você fala exatamente isso. Eu escrevi meu primeiro artigo em 99. Eu escrevi um artigo no ITA denunciando isso. Isso. E palestras que você fez na Unicamp, na USP, isso, inclusive está tudo na internet. Vocês procurem o nome do Amilcar, ele tem canal no YouTube e ele explica tecnicamente tudo isso, tá? E já desde 96, né, essa história... E eu acho interessante é o seguinte, nunca, desde que eu te conheço, você falou que houve fraude. Ou haverá fraude. Nunca. Mas sim... Isso é o importante, eu sempre... Muito obrigado. Sempre, nunca. Por quê? Justamente esse é o defeito da urna. Não é possível saber se houve ou haverá fraude. O máximo que eu falo, o mais incisivo que eu falo, é quando eu digo não dá para provar se houve ou não fraude. Essa é a fraude. Exato. A fraude é que não dá para provar se houve fraude. Exatamente. E veja, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que agora está presidindo o TSE,
quando o pessoal veio com aquelas denúncias de que teve uma urna que teve 100% de voto para um candidato, que 0% para outro candidato, essas coisas, ele disse, não há prova documental de fraude. Ora, mas é isso mesmo. É o que a gente acredita. Que é o que a gente quer, né? Porque quando você pede o recibo impresso do voto, que você faz, você olha, confirma, e cai na urna de lona, essa urna de lona lacrada, que só vai ser aberta se ela for sorteada ou, como você disse, pontualmente, se houver alguma denúncia. Quiser fazer uma auditoria específica. Isso. Ou então, por amostragem, né? Como a gente não vive fazendo pesquisa aí para ver quem vai ganhar a eleição, é uma auditoria por amostragem que vai ser feita um certo número de urnas no país todo para ver se bate. Aí tem uma pergunta que o pessoal faz, e se não bater, prevalece qual? Eu respondo, eu pergunto para vocês. O eleitor não vê o registro digital do seu voto. O registro digital do voto é um arquivo que fica gravado dentro da urna. Você olha na tela, confirma, depois que você confirma, o registro digital do voto é gravado. Depois, você não vê o que foi gravado. O registro impresso do voto, você olha na tela, confirma, ele imprime o voto, você vê o voto impresso e, depois dele ter sido impresso, você confirma e ele é guardado. A diferença entre o voto impresso e o voto digital, o registro impresso do voto e o registro digital do voto, é que o registro impresso do voto você vê ele antes de confirmar. E o registro digital do voto você não vê ele antes de confirmar. Não sabe o que foi digitado. Você não sabe o que foi gravado. Qual que é mais confiável? Uma reflexão que eu vou lançar aqui. O que você acha? Você vai fazer um depósito no Banco do Brasil, já me aconteceu isso. Chega ali na máquina, um depósito vultoso, que agora tudo Pix, a gente não anda com dinheiro, mas até bem pouco tempo atrás era comum a gente fazer depósitos vultosos na boca lá da máquina. Aí a máquina está dizendo assim, não emitimos recibo, impressora com defeito, deseja continuar? Olha, o banco te dá a opção. Eu pergunto, você teria coragem de depositar 20 mil, 50 mil, 100 mil num caixa eletrônico do banco que não vai te emitir o recibo de que você fez o depósito nessa conta? Eles todo é rastreado, a parte digital. Então você faz um lançamento, manda pagar uma conta, manda fazer qualquer coisa, é gravado lá que você que estava na máquina tal, logado com o nome tal, fez tal transação que foi transmitida para a conta tal, a tal hora, a tal minuto. Se surgir algum problema, alguém te fizer um desvio que não foi você que autorizou, se alguém mudar os valores, isso daí é um processo que é rastreável. Você pode ver de onde saiu o lançamento e para onde foi parar e tentar descobrir se foi válido ou não. O voto não. O voto não pode ser rastreado. Justamente. O registro digital do voto não pode ter registrado nele, que a gente chama de metadados, não pode ter esse arquivo registro digital do voto, não pode ter lá o voto e dizer que horas que foi, que eleitor que votou, que horas que votou, que máquina que estava usando. Nada disso pode estar gravado no voto. Pode estar gravado em outro arquivo, mas não no voto. Então você não consegue rastrear, tecnicamente é impossível você rastrear um sistema de voto eletrônico. Saber o voto que o eleitor viu é o voto que chegou no arquivo. Não dá para saber. É impossível. Então não compara o voto eletrônico com transação econômica. Transação econômica é rastreável e auditável. Mas mesmo assim, o voto eletrônico não é auditável. Mesmo assim, o banco, ele te dá a opção. Você quer continuar? Tem muita gente que não quer porque prefere ter o recibo na mão, o comprovante. Eu quero, assim, daqui a alguns meses te chamar de novo para saber o que está acontecendo aí nesse país. Está acontecendo muita coisa. Muita coisa, o povo está meio revoltado. Eu falei no começo que tem um problema político, um problema técnico e um problema institucional. A gente está vivendo agora um problema institucional muito grave, que vai além da questão técnica do voto eletrônico. Cada vez mais pessoas estão incomodadas com isso, né? Vai voltar mais vezes, porque o nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter vindo. Eu acho que esse é um assunto muito relevante. As pessoas falam no Brasil em democracia, e democracia é ser fiel à escolha da população, e a gente não tem essa certeza. Obrigado a você sempre pela oportunidade, Rosilma. Você sempre deu força para a gente, nós conhecemos lá
no final do século passado. Já são mais de quase 30 anos que a gente vem falando disso, você sempre deu esse espaço para a gente, eu agradeço muito e estarei sempre à disposição. Eu estou tendo alguns problemas com censura que está acontecendo hoje em dia no Brasil, meus canais nem todos, no próprio YouTube, alguns vídeos meus já caíram, foram derrubados. Mas sei lá, pelo e-mail acho que ainda dá para me localizar, amilcar@brunazo.eng.br, e esse ainda está funcionando. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, onde você pode assistir ou rever quando quiser. Até o próximo sábado, se Deus quiser.